Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, estamos na lição de número 156, belíssima, né? Caminho com Deus em perfeita santidade. Lição 156. Caminho com Deus em perfeita santidade. A ideia de hoje apenas declara a simples verdade e faz com que seja impossível o pensamento do pecado. Promete que não há causa para a culpa e, sendo sem causa, a culpa não existe. Ela decorre da segurança do pensamento básico tão frequentemente mencionado no livro-texto. Ideias não deixam a sua fonte. Se você ainda não está acompanhando as aulas dominicais do livro-texto, então eu sugiro fortemente que você comece a fazer isso. Se isso é verdadeiro, como podes estar à parte de Deus? Como poderias caminhar pelo mundo sozinho e separado de tua fonte? Não somos inconsistentes nos pensamentos que apresentamos em nosso currículo. Para ser verdadeira, a verdade tem que ser verdadeira do início ao fim. Não pode contradizer-se, nem dividir-se em partes certas e erradas, né? E incertas, perdão. Não podes caminhar pelo mundo à parte de Deus, porque não podes ser sem Ele, né? Não podemos estar sem Deus, não podemos ser sem Deus, né? Ele é o que é a tua vida. Onde estás, Ele está. Existe uma única vida. Essa vida tu compartilhas com Ele. Nada pode existir a parte dele e viver, né? Então isso aqui é muito forte, né? No entanto, onde ele está também tem que haver santidade, assim como vida. Nenhum dos seus atributos permanece sem ser compartilhado por tudo o que vive. Tudo o que vive é santo como ele, porque tudo o que compartilha a sua vida é parte da santidade e não poderia ser pecaminoso. Assim como o sol não poderia escolher ser feito de gelo, o mar optar por estar à parte da água ou a relva crescer com as raízes suspensas no ar. Há em ti uma luz que não pode morrer, cuja presença é tão santa que o mundo é santificado por tua causa. Todas as coisas que vivem trazem dádivas a ti e as ofertam aos teus pés com gratidão e júbilo. O perfume das flores é a dádiva que te oferecem. As ondas curvam-se diante de ti. As árvores estendem seus braços para proteger-te do calor e depositam as suas folhas no chão diante de ti, para que possas caminhar no macio, enquanto o vento amaina e venha a ser um sussurro em torno da tua santa cabeça. A luz em ti é o que o universo almeja contemplar. Todas as coisas vivas estão em quietude diante de ti, pois reconhecem aquele que caminha contigo. A luz que trazes é delas, assim veem a ti a sua própria santidade, saudando-te como Salvador e como Deus. Aceita a sua reverência, pois essa se deve à santidade em si mesma, que caminha contigo, transformando em sua luz gentil todas as coisas à sua semelhança e pureza. Esse é o modo como funciona a salvação. Quando recuas, a luz em ti se adianta e abrange o mundo. Ela não anuncia o fim do pecado no castigo e na morte. O pecado se vai na leveza e no riso, pois o seu absurdo antiquado é visto. É um pensamento bobo, um sonho tolo, nada amedrontador, talvez ridículo, mas quem desperdiçaria um só instante da aproximação do próprio Deus por um capricho tão sem sentido? No entanto, tens desperdiçado muitos e muitos anos justamente com esse pensamento tolo. O passado se foi, com todas as suas fantasias. Essas já não te mantêm mais preso.
A aproximação de Deus está próxima e no pequeno intervalo de dúvida que ainda permanece, talvez possas vir a perder de vista o teu companheiro e tomá-lo equivocadamente pelo antigo sonho sem sentido que agora é passado. Quem caminha comigo? Essa questão deveria ser feita 1000 vezes por dia, até que a certeza tenha posto um fim à dúvida e estabelecido a paz. Deixe que a dúvida cesse no dia de hoje. Deus fala por ti, respondendo a tua pergunta com estas palavras. Caminho com Deus em perfeita santidade. Eu ilumino o mundo, ilumino a minha mente e todas as mentes que Deus criou unas comigo. Caminho com Deus em perfeita santidade. Eu ilumino o mundo, ilumino a minha mente e todas as mentes que Deus criou unas comigo. Né? Quando eu sou curado, eu não sou curado sozinho, né? A gente já aprendeu isso aí, já tem um tempinho, né? Já aprendemos e já revisamos, né? Muito bem. Gosto muito dessa lição, acho essa lição muito bonita. E a gente passa agora para a leitura do livro acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres do Robert Perry e do Alan Watson, né? Eu caminho em Deus em perfeita santidade. Ele não dá um propósito para a lição, tá? Ele não dá. Ele vai direto para o comentário, né? Mas eu vou dar o propósito que eu vejo para essa lição. E o propósito é exatamente o que está descrito aqui no final do parágrafo 2. Não podes caminhar pelo mundo à parte de Deus, porque não podes ser sem Ele. E eu adiciono, porque não podes estar sem Ele. Eu não posso ser sem Deus e eu não posso estar sem Deus, porque eu e Deus somos um. Ele é o que é a tua vida. Onde estás, Ele está. Existe uma única vida, essa vida tu compartilhas com Ele. Nada pode existir dele e viver, né? Como isso aqui é um grande holograma, a gente está aqui num grande holograma, ok? Nós criamos um mundinho à parte de Deus, esse mundinho holográfico aqui, essa realidade virtual. Falamos assim, aqui Deus não vai aparecer não, eu não quero que ele venha, eu quero ter o meu parquinho de diversões particular, né? Mas para mim, o objetivo, o propósito dessa lição de hoje é nos trazer esta consciência de que eu não posso ser sem Deus, de que eu e Deus somos um. E aí, conforme a gente vai ver no comentário dele, se Deus é santo e eu e Deus somos um, então obrigatoriamente eu também tenho que ser santa. Você também tem que ser ser santo, né? Acabei de receber uma mensagem aqui da minha mentora profissional que eu amo. Ai, gente, como eu amo essa mulher. Você tem um mentor profissional? Uma mentora profissional? Gente, eu vou pedir licença a vocês e eu vou parar o vídeo porque eu tenho que responder ela. Então, gente, só para não perder a oportunidade de dar um conselho para vocês. Tenham um mentor profissional. Quem é o seu mentor profissional? O seu mentor profissional é aquela pessoa que alcançou tudo aquilo que você quer alcançar na sua vida profissional e que tem os valores, a ética que você considera que sejam adequados para você, tá? Então, voltando aqui, para mim esse é o propósito, o objetivo dessa lição, é nos trazer essa consciência de que eu e Deus somos um, de que você e Deus são um, tá? Basicamente é isso. A gente passa então para o comentário do livro, porque ele não deu o objetivo, né? As ideias não deixam a sua fonte. Quando a mente pensa uma ideia, essa ideia permanece na mente. Ela não se torna algo separado da mente que a pensou. Eu sou um pensamento de Deus, portanto eu não posso de forma alguma estar à parte dele.
Eu pensei que eu estava separado, que eu era separado. De fato, na maior parte do tempo eu ainda penso e me comporto como se eu estivesse separado de Deus, mas eu não estou. Eu não posso estar. Estar separado de Deus é impossível. Deus é o ser. Deus é existência. O que quer que exista está nele. Deus é vida. O que quer que viva, vive nele. Tá? E aí ele cita o parágrafo 2. Ele é o que é a tua vida. Onde estás, ele está. Existe uma única vida. Essa vida tu compartilhas com ele. Nada pode existir a parte dele e viver. Exatamente o que eu tinha lido, né? Ele acaba citando aqui embaixo. Tá bom? Peraí. Deus também é santo. E se Deus é santo, e se eu estou em Deus, eu também sou santo. O que quer que viva é santo, assim como ele próprio, como Deus. Portanto, eu caminho com Deus em perfeita santidade. Eu não poderia ser mais pecaminoso. Peraí, deixa eu ler isso aqui em português, porque senão vai dar uma zebra aqui. Tudo que vive é santo como ele, porque tudo o que compartilha a sua vida é parte da santidade e não poderia ser pecaminoso, assim como o sol não poderia ser feito de gelo, o mar optar por estar à parte da água ou a relva crescer com as raízes suspensas no ar. Então, eu não poderia ser pecaminoso, correto? Não tem como. Não tem como. Eu não poderia ser pecaminoso. Tá bom? Muito bem. Essa não é uma esperança débil. E isso é um fato. E essa é a verdade a meu respeito, e é a seu respeito, e a respeito de todos aqueles que vivem. Ainda que nós tenhamos nos ensinado a nós mesmos que essa verdade não é, ainda que nós tenhamos nos ensinado que essa verdade não é verdadeira. Me fascina ver, preste atenção nisso aqui, que isso aqui tá sensacional, tá? E vai ser o nosso dever de casa para hoje. Nosso, que eu digo, porque eu também vou praticar, tá? Então é meu e é de vocês também. Me fascina ver quantas ideias contraditórias surgem na minha mente, ou quão contraditórias... Não, quantas ideias contraditórias surgem na minha mente quando eu repito esta declaração. Poderia ser um exercício útil escrever a ideia de hoje como uma afirmação 10 vezes ou mais, e numa segunda coluna escrever a resposta da mente a essa ideia. Você poderá obter coisas como... Essa é a técnica do renascimento, né, que eu ensinei para vocês no ano passado. Já ensinei na jornada de cura da criança interior. Lembram que eu ensinei? Eu caminho com Deus em perfeita santidade. Aí eu respondo: eu não sou tão santo. Eu caminho com Deus em perfeita santidade. Eu tenho um longo caminho pela frente para ser santo. Eu caminho com Deus em perfeita santidade. Eu não gosto de ser chamado de santo. Essa aqui é minha, né? Eu tenho um problema com essa palavra. Vocês não têm ideia do problema que eu tenho com essa palavra. Eu caminho com Deus em perfeita santidade. A maior parte do tempo eu caminho sozinho. Isso é a minha mente respondendo, né? Mas aí ele vai fazer uma colocação aqui que é sensacional. E por aí vai. O que é interessante a respeito desse exercício é que ele revela o trem de pensamentos que domina a minha mente, que se opõe à ideia de hoje e que constantemente
a contradizem. É essa cadeia de pensamentos negativos que bloqueia a luz em mim. Todas as respostas são uma forma da ideia de que eu sou um pecador, da crença de que eu sou um pecador. O que eu provavelmente, veementemente negaria que seja algo em que eu acredito, se alguém me perguntasse. Mas, em face da afirmação de que eu caminho com Deus em perfeita santidade, essas formas dessa ideia surgem espontaneamente. De onde elas estão vindo? Obviamente, elas estão vindo de um acúmulo, de um treinamento mental muito cuidadoso feito pelo ego. Uma lavagem cerebral tão bem feita que eu sequer tomo consciência de que a minha mente foi programada. Então, isso aqui para mim é sensacional. Nós fomos tão programados nessa crença de que somos pecadores, de que não valemos nada, de que não somos santos, de que somos indignos, de que não somos merecedores. Nós fomos tão programados, que quando a gente fala isso para uma pessoa, a pessoa, ela nem... Como assim? Eu, indigno? Eu não merecedor? É meio tipo dar um bug no cérebro, sabe? Dá um tilt lá. Os neurônios começam a... Não, mas espera aí. Eu? Não. Mas olha só. Eu passo o dia inteiro correndo atrás das coisas que eu quero. Eu passo o dia inteiro tentando ser bem-sucedida. Mas a minha corrente de pensamentos subjacentes é a pior possível. Eu sou uma fracassada, eu sou uma perdedora, eu não mereço nada de bom, eu sou uma fraude, eu sou uma incapaz, eu sou uma incompetente. Eu nunca vou conseguir ser nada de bom na vida. Esse diálogo mental, ele tá lá no backstage. Sabe como é? Ele tá lá no plano de fundo. E adivinhem que coisa legal. Quando a gente tem os nossos filhos, é esse diálogo mental que a gente passa para eles. Junto com a tocha terrível da culpa, que só pode existir a partir de... pergunta para vocês, bons alunos. A culpa só pode existir a partir de quê? Da crença no pecado. A culpa é uma consequência da crença de que pequei contra meu pai. Certo? Muito bem. Então vamos lá. E aí ele continua. Eu acredito que eu sou um pecador. E aí a própria lição nos responde. Jesus é terrível, né, gente? Que professor é o nosso mestre Jesus. No entanto, tens desperdiçado muitos e muitos anos justamente com esse pensamento tolo de que sou um pecador, de que sou uma pecadora, né? Muito bem. E sim, de fato é isso que eu faço, mas quando eu me torno consciente desses pensamentos negativos sobre mim mesmo, então eu posso deixá-los ir. E aí nós podemos hoje pedir ajuda ao anjo do desapego, ao anjo do deixar ir, que o anjo que está trabalhando com a gente agora no mês de junho, ele nos ajude a nós nos desapegarmos dessas fantasias tolas, de que somos pecadores. Né? Eu posso recuar, como a gente fez ontem, recuarei e deixarei que ele me mostre o caminho, né? Percebam que ontem eu decidi recuar e deixar que ele me mostre o caminho. E aí hoje eu já tô caminhando em santidade com ele. Não é o máximo? Não é o máximo? Hoje eu caminho em santidade com o meu pai. Eu caminho em santidade com o meu pai, e o meu pai é santo. Portanto, se eu sou filha de meu pai é santo, óbvio que eu tenho que ser santa também, né? Não o meu pai carnal, não o meu pai físico, aquele homem maravilhoso, seu Manuel, que doou um espermatozoide para a minha mãe, a santa Dona Aline, né? Não, mas meu pai celestial. Caminho com Deus em perfeita santidade.
né? Caminho com ele. Muito bem. Meu pai também é santo, obviamente, né, gente? Não tô dizendo aqui que meu pai é pecador, não. Meu pai também é santo. Mas não é desse pai que a lição tá falando, né? Então eu posso recuar, eu posso dar um passo para trás e parar de acusar a mim mesmo. E quando eu faço isso, a luz em você, ela... Vamos ver o que ele diz aqui em português. 6:2. Quando recuas, a luz em ti se adianta e abrange o mundo. Quando você faz isso, né? A luz em ti se adianta e abrange o mundo. Gente, o que é isso, né? Como eu posso desprogramar, né? Retirar, remover os programas do ego. Uma forma de fazer isso, claramente recomendada por essa lição, é explicitar essa contraprogramação. Ela recomenda que 1000 vezes por dia nós perguntemos a nós mesmos, nós façamos a nós mesmos a seguinte pergunta: quem caminha comigo? E então que a resposta nos seja dada através do ouvir a voz por Deus que está dizendo para nós. E aí é a nossa oração que a gente vai praticar. Caminho com Deus em perfeita santidade. Eu ilumino o mundo, ilumino a minha mente e todas as mentes que Deus criou unas comigo. Que isso, né, gente? Que está dizendo para nós isso, né? A certeza da nossa santidade não vem como uma simples repetição da ideia de hoje. Nós precisamos de 1000 repetições. Nós precisamos continuar repetindo essa ideia até que nós estejamos certos dela. Se nós a assumirmos literalmente, repetindo essa ideia 1000 vezes, isso significará que teremos que repetir essa ideia mais frequentemente do que uma vez por minuto, durante todo o dia, assumindo que nós estaremos acordados por 16 horas. E isso é um bocado de repetições. Que eu então veja hoje o absurdo antiquado, né, da ideia do pecado, e que eu ria desse pensamento, que eu comece então a absorver o maravilhoso ensinamento do curso de que o pecado é um pensamento tolo, um sonho tolo, não assustador, talvez ridículo, e que eu permita que essa maravilha tome o meu ser. Eu caminho com Deus em perfeita santidade. Caminho com Deus em perfeita santidade. Então essa lição é sobre nós nos lembrarmos que nós e Deus somos um e que compartilhamos de todos os atributos de Deus. Eu vou repetir para vocês algo importante sobre o qual nós falamos na live de domingo, né? Se você ainda não assistiu, por favor assista, né? Que é a live sobre a visão da cura ancestral, cura entre gerações, melhor dizendo, cura entre gerações na visão de um curso em milagres, né? Fizemos uma sessão de cura muito bonita. Então eu vou repetir para todos vocês que ainda não tiverem lido esse livro maravilhoso, A Humanidade é Isenta de Pecado, que é uma compilação de excertos de A Verdade da Vida, né? O que são excertos, né? Para quem não conhece o significado dessa belíssima palavra da belíssima língua portuguesa. Excertos são trechos, né, que são retirados de uma outra obra. Então, A Humanidade é Isenta de Pecado é uma compilação de excertos da obra do mestre Masaharu Taniguchi, A Verdade da Vida, compilada pelo grande professor Kamino Kuzumoto. Então, a gente leu, inclusive, um trecho, né, desse livro.
para explicar a questão da cura entre gerações, né? Esse livro é maravilhoso para você entender que o pecado não existe. É exatamente isso. Explica que o pecado é uma ideia tola que precisa de correção. Caminho com Deus em perfeita santidade. Então, hoje eu vou ter que fazer um vídeo mais rápido. Eu vou juntar a lição de ontem com a lição de hoje. Ontem nós decidimos, através do nosso livre-arbítrio, que nós recuaríamos e permitiríamos que ele nos mostrasse o caminho. Então, nós hoje já temos o nosso caminho designado por ele, à nossa frente, já estamos trilhando esse caminho. Mas hoje nós tomamos consciência de que o fazemos caminhando com Deus em perfeita santidade, né? E isso é muito bonito. E essa consciência de que eu não posso estar sem Deus, não posso ser sem Deus e não posso ser absolutamente diferente de Deus é algo maravilhoso. É algo absurdamente maravilhoso, tá bom? É algo absurdamente maravilhoso. Então é isso que eu quero que vocês pratiquem hoje. É exatamente isso. É essa consciência de que eu e Deus somos um. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual, porque enquanto eu tô vendo Deus do lado de fora, eu estou numa visão infantilizada do que vem a ser Deus. E estou numa visão infantilizada do que eu sou verdadeiramente. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou numa igreja e oro para uma imagem de pedra, hoje eu ainda posso fazer isso. Se isso for importante para mim, eu posso fazer. Mas eu tenho que me lembrar que aquela imagem de pedra, ela é apenas um recurso que eu estou usando para entrar em contato com Deus, mas que Deus verdadeiramente está dentro de mim, né? É como quando você e todos vocês aqui, eu acho que já estão usando as medalhinhas do Espírito Santo de vocês, né? A minha medalhinha meu Espírito Santo tá lá em São Paulo, que a minha querida Lil tá fazendo uma cópia dele. E ela trabalha com joalheria, né? Então eu tô sem meu pombinho, né? Mas aquilo ali, eu tá com o Espírito Santo, é só uma maneira que eu uso para confundir a minha mente egóica, para eu me reconectar. Porque eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim, literalmente, dentro da minha mente. Porque eu não sou um corpo, eu sou mente e espírito. Deus está dentro de mim de forma muito literal. Porque eu não sou um corpo, eu sou mente e espírito. Deus está na minha mente. Então, o verdadeiro amadurecimento espiritual, a primeira etapa do verdadeiro amadurecimento espiritual é você se reconhecer e se ver como o Filho de Deus. Perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado. Tá bom? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é você já se reconhecer Deus. Porque no fim das contas você é Deus. E você, de forma consciente ou inconsciente, está criando a sua vida aqui. E em qualquer outro lugar para onde você vá. Para onde o seu estado consciencial te desloque. Porque isso aqui é um estado de consciência. É uma experiência num estado de consciência. No momento em que a gente passar para o plano espiritual, nós teremos uma experiência num outro estado de consciência. Ok? Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. É muito, 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 muito importante. Tá bom? Essa é a grande chave da maturidade espiritual. E se você e Deus são um, obviamente que você tem que ter todos os atributos de Deus. O que é ser santo? É ser isento de pecado. É ser puro. É ser inocente. É ser inteiro. É ser completo. É ser perfeito. É não ser falho. Tá?
Então é essa consciência que nós precisamos absorver no dia de hoje. A diferença entre nós e o nosso irmão mais velho é que ele tinha essa consciência, ele tinha conseguido fazer o download dessa consciência no 100%. E nós estamos aqui ainda treinando, né? E aí nós vamos ter essa possibilidade de fazer a listinha, e eu vou pedir a vocês que façam. Você escreve, divide a folha do seu caderno no meio. Eu nem faço assim, tá? Eu fiz assim no início. Eu faço assim, eu escrevo e depois escrevo na linha de baixo. Eu escrevo, eu caminho em Deus em perfeita santidade, e aí eu vou dizer o que vai vir na minha cabeça agora quando eu falar para vocês saberem, tá? Eu caminho em Deus em perfeita santidade. Você, Jaqueline, santa? Não, faça-me rir. Foi o pensamento que veio. E aí eu escrevo. Você, Jaqueline, santa? Faça-me rir. De quem é essa voz? É a voz do ego. Mas de onde vem essa voz? Essa voz vem de papai e mamãe. Na verdade, eu ouvi claramente a voz da minha mãe falando comigo. Ouvi claramente. Lembrando, eu não tô falando isso aqui para culpar minha mãe, acusar minha mãe, nada disso, tá? Mas lembrando a vocês que nossos pais sofreram a mesma lavagem cerebral egóica que nós sofremos. A mesma lavagem cerebral. Isso aqui que ele comentou é de uma extensão muito grande, né? Isso é uma lavagem cerebral do ego. Foi uma lavagem cerebral do ego. A diferença entre nós e eles é que em algum momento das nossas vidas nós tivemos a bênção de despertar para isso. Talvez se você tiver os seus pais vivos no dia de hoje e se você levar esse conhecimento para o seu pai e para sua mãe, talvez eles vão até rir de você, xingar você, culpar você, dizer que você é um ridículo. Muito poucos estarão preparados para aceitar e compreender e se abrir, minimamente se abrir, para essa verdade de que essa crença no pecado é apenas um programa. E que esse programa já não nos interessa mais, né, meus queridos, minhas queridas? Não nos interessa mais. A gente não quer isso para mais nada, não precisamos mais. Nem para a gente se relacionar com o outro, projetando a nossa culpa no outro, nem para a gente ficar se culpando e se autocondenando e dizendo que nós somos pecadores e vermes e ridículos e incompetentes e perdedores e incapazes, tá? Já passamos dessa fase. Já estamos no nível do jogo no qual nós já estamos nos desprogramando, tá? A gente já está na segunda fase, a gente já está na fase da desprogramação. E aí eu sugiro a vocês que pelo menos por 10 vezes vocês façam um exercício escrito no papel. Eu vou fazer e amanhã eu conto para vocês como foi a minha experiência, tá? Porque eu não peço para os meus alunos fazerem nada do que eu já não tenha feito. Então não posso pedir para vocês fazerem se eu não fizer também, porque esse aí eu também não fiz, porque eu li o texto hoje. Tá bom, meus amores? Então hoje infelizmente eu vou ter que terminar o vídeo aqui mais cedo, porque eu me atrasei, eu tenho hora, tá bom? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.